edição do Bate-Bola Sobed. E as 2 primeiras edições foram um sucesso, então graças a esse sucesso a gente resolveu profissionalizar. Então a gente trouxe um time de bambas aqui, a TBR, está ajudando a gente nessa transmissão e com isso as próximas transmissões vão ser exatamente dessa maneira, com todo o profissionalismo e toda a dedicação que vocês já estão acostumados com o trabalho da TBR. Hoje nós vamos falar sobre as lesões subepiteliais do trato gastrointestinal alto e eu conto com 2 craques aqui para discutir o assunto. O Dr. Sérgio Matuguma, que é endoscopista, membro titular da SOBED, e o professor Osmar Kenjiag, que é um cirurgião do aparelho digestivo, professor livre-docente da disciplina de cirurgia do aparelho digestivo da USP, um grande amigo. Então, de uma maneira bem informal, nós vamos discutir essa que é uma situação que frequentemente nós encontramos no dia a dia. Eu gostaria de lembrar que esses bate-bolas vão estar disponíveis no site que a TBR criou para a SOBED, que é o www.batebolasobed.com.br, e também estará disponível no YouTube, gratuitamente. Então, é possível acessar toda essa sessão depois para quem não conseguiu assistir, para quem quiser rever. Uma outra característica bem bacana que a SOBED desenvolveu foi, nós vamos cadastrar todos os membros titulares e membros aspirantes da SOBED no WhatsApp. Então, no futuro próximo, vocês vão receber o link de atividades como essa, por exemplo, o bate-bola, e clicando no link vão ter acesso imediato no seu celular. Então, isso é um sonho antigo. Tudo aquilo que a gente produzir cientificamente, vocês vão receber por WhatsApp com um link e vão poder acessar um podcast, uma sessão de streaming que nem essa. Então, sobre lesões subepiteliais do trato gastrointestinal alto, é uma situação que frequentemente acontece no nosso dia a dia, 1 em cada 300, 1 em cada 500 endoscopias que nós realizamos, a gente encontra uma dessas lesões. E isso gera um dilema diagnóstico, né? Uma vez que essas lesões elas estão fora do alcance de um diagnóstico com uma pinça de biópsia, e se gera um dilema diagnóstico, certamente gera um dilema de tratamento, de terapêutica. Então vamos discutir alguns desses aspectos. Então, acho que vocês têm já têm a tela do que está acontecendo, né? Da apresentação. Então, primeira coisa que eu queria aproveitar que é a presença do Osmar e do Sérgio, né? Lesão subepitelial. A gente deveria evitar chamar a lesão submucosa, porque a gente sempre chamava essas lesões de submucosas. Devemos evitar essa sinonímia? O que é que vocês acham? Primeiro eu gostaria de agradecer a participação aqui, toda a comissão SOBED de FAUSE. E até a década de 90, dos anos 90, a gente tinha esse termo chamado lesão subepitelial, submucosa, porque praticamente não enxergava e estava abaixo da mucosa e a gente tinha poucos meios diagnósticos para fazer uma precisão em termos de camadas. Eu acho que depois do advento, inclusive da ecoendoscopia, o termo, as camadas de submucosa, mucosa, muscular própria, serosa, ou mesmo adventícia, ou mesmo uma compressão extrínseca, ficaram muito mais evidentes. E agora o termo, acho que mais adequado tem sido, atualmente, falar subepitelial, ou seja, abaixo do epitélio, ou mesmo nas camadas profundas do epitélio, só que sem falar precisamente qual seria a camada, pode não ser só da submucosa, mas também pode ser de outras camadas além da submucosa. Então, acho que agora o termo meio consensual mundial agora tem sido o subepitelial mesmo. Muito bem. Osmar, está de acordo? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje à noite. Eu concordo plenamente. Eu acho que a lesão subepitelial substituiu a lesão submucosa, porque na verdade é uma lesão que não está. Nós temos um nome para uma outra camada que chama submucosa. Então poderia confundir a todos nós. E dizendo subepitelial, a gente só está querendo dizer que está abaixo do epitélio. Então eu concordo plenamente, nós devemos substituir em todos os sentidos essa nomenclatura. Muito bem, uma pergunta para vocês. Por exemplo, uma lesão neuroendócrina, ela nasce na profundidade da mucosa, não é verdade? Mas ela ainda está na mucosa, muitas vezes. E ela às vezes está na mucosa e desce para a submucosa. E ela às vezes tem esse aspecto subepitelial. Chamo de subepitelial um neuroendócrino? Na verdade, as células neuroendócrinas do trato gastrointestinal estão na mucosa, né? Mas a aparência que ela
apresenta geralmente quando pequena é de uma lesão que está abaixo da mucosa. Então, acho que em termos de nomenclatura, a nomenclatura correta seria uma lesão de mucosa, mas o aspecto não tem como a gente negar que parece, mas não é uma lesão submucosa, né? Subepitelial. E Sérgio, e uma compressão extrínseca? Eu também posso chamar de lesão subepitelial? Ela entraria, na verdade, no diagnóstico diferencial das lesões grandes subepiteliais, né? Está fora da mucosa e é um diagnóstico diferencial entre todas as outras, inclusive das camadas da parede, assim como não sendo camadas da parede. Então, agora temos outros meios de diagnóstico, arma de diagnóstico, para poder diferenciar de quais camadas da parede ou mesmo excluir se é da parede ou não fora da parede. Perfeito. Então é isso aí. Então uma lesão subepitelial pode ser uma lesão desde que vai abaixo do epitélio na mucosa profunda até uma compressão extrínseca. Isso. Não é isso? Então, muito bem. O problema está aqui, né? O problema é que o diagnóstico diferencial é extenso. Você tem lesões que têm potencial, lesões que têm potencial ou que são consideradas malignas, como GIST, a gente vai chegar nesse ponto mais tarde. Você tem lesões de malignidade ou de invasibilidade que são indeterminadas, como, por exemplo, schwannomas. Você tem lesões que são consideradas francamente malignas, como lesões neuroendócrinas, e tem lesões francamente benignas, como leiomiomas, lipomas, etc., né? Pólipo inflamatório, pólipo fibroide. E, então, debaixo daquela mucosa que parece normal, tem todo esse diagnóstico diferencial. E o que a gente vai falar para o nosso paciente, né? Esse é o grande problema. Então, primeiro aspecto que eu mostro para vocês, uma condição frequentemente comum, né? Um paciente do sexo masculino de 34 anos com dispepsia, não tem sintoma de alarme, faz uma endoscopia e encontra aqui na grande curvatura essa lesão elevada, subepitelial, com uma depressão central. E a gente pergunta qual que é o próximo passo, se deve fazer ecoendoscopia, deve fazer tomografia, remove endoscopicamente com uma ressecção avançada ou nada a fazer. O primeiro passo quando você tem uma lesão subepitelial é você excluir alguma coisa epitelial ou mesmo se tem alguma característica típica de alguma lesão que possa ter uma conformação que já na endoscopia você possa ter um diagnóstico em si. Então, por exemplo, uma alteração de um neuroendócrino, você pode ver uma alteração mucosa, apesar de também ter um componente subepitelial, você vê uma alteração, uma irregularidade, uma alteração em coloração, e você já pode suspeitar de que seja, e ao mesmo fazer a biópsia. Já no caso aqui, parece que tem essa elevação meio submucosa, predominante com uma mucosa, uma recoberta mucosa normal, mas tem uma típica umbilicação central, que é bem típico dos pancreas ectópicos, né? Então, você, pela endoscopia, tem uma característica típica, eu acho que pode ser suficiente para você já fechar e dar no seu lado como um pâncreas ectópico. Óbvio que não tem vários tipos de pâncreas ectópicos e de várias conformações. Então, sendo típico, você pode ter uma certa precisão quanto à alteração endoscópica, você pode firmar e talvez não fazer mais nada, explicar para o paciente. Você tendo alguma dúvida quanto à conformação, ou você acha que aquilo não é uma indicação só, tem alguma coisa a mais do que isso, aí talvez partir para uma outra arma diagnóstica complementar. Então, se a lesão é típica, fazemos o diagnóstico e não precisamos de mais nada. E Osmar, você como cirurgião, você encontra uma lesão subepitelial que nem essa, grande, ulcerada, o paciente teve um pequeno sangramento, faz uma tomografia, encontra um tumor aqui importante da parede gástrica e tudo mais. Você acha que avançar no diagnóstico com ecoendoscopia, com punção, é uma coisa muito importante ou você acha que isso é um operoma, vamos chamar dessa maneira, uma lesão que tem que operar, ou a presença de uma metástase hepática, de uma lesão suspeita no fígado, faria com que você mudasse a sua conduta? Se tiver metástase, eu acho que é interessante ter um diagnóstico prévio, se não, isso aqui é uma lesão que provavelmente eu já sei o que é, eu vou operar. Como é que você, como cirurgião, encara uma situação dessas? Eu acho que sempre que possível a gente precisa ir para o centro cirúrgico com um diagnóstico. Isso é uma condição que pode nos ajudar muito, ou pelo menos nos livrar de algumas pegadinhas. Então, eu sou a favor sempre de se realizar um diagnóstico histológico preciso e um estadiamento. Mas é claro que, muitas vezes, quando a gente está com um exame feito por um
um endoscopista de confiança, como vocês são para mim, eu acho que vocês podem me dar muitos indícios que se é uma lesão subepitelial, se tem uma gastrite crônica atrófica em volta, ou se tem uma umbilicação central, ou se a consistência é amolecida, ou se está na região do antro ou no corpo fundo. Isso vai me dirigindo para uma hipótese diagnóstica, né? Mas é claro que existem lugares que não têm disponibilidade de todos os recursos que nós dispomos aqui na cidade de São Paulo. Então, talvez outras pessoas sejam mais operadores dos operomas, mas eu sou favorável a realizar um diagnóstico histológico sempre que possível, né? Interessante. Fala, Sérgio. Eu posso falar uma pergunta. Essa tem uma lesão ulcerada, uma lesão subepitelial, que é de um volume considerável, inclusive na tomografia. Você tem preocupação se ele tiver um sinal de hemorragia, o paciente veio e ele teve um HB de 5, e francamente a gente vê essa ulceração e tem um foco hemorrágico, você tem essa necessidade de ter uma biópsia histológica, ou você acha que é melhor resolver já esse cano? A minha pergunta é, no quadro de sangramento, que também a gente também tem um certo risco de sangrar, colocando pinça biópsia ou mesmo botando uma agulha, você acha isso um risco baixo? Não, como lida com isso na frente de uma hemorragia? Assim, é claro que cada paciente terá um risco de cirurgia, um risco de mutilação maior ou menor e também um risco de sangramento. Então, eu acho que a gente tem que levar tudo isso em consideração e que se for um paciente com um risco cirúrgico baixo, que será uma mutilação que não envolve órgãos anexos, que não envolve uma grande ressecção, eu acho que a gente poderia eventualmente abrir mão de uma biópsia, mas caso o paciente tenha riscos maiores cirúrgicos de mutilação, acho que nós teríamos que sim esperar um pouquinho e fazer um diagnóstico melhor, né? Além disso, além do diagnóstico, a gente não pode esquecer do estadiamento, né? Eventualmente nós estamos diante de um quadro que a doença é muito disseminada. Por exemplo, semana passada, eu atendi um paciente que tem um giste de 3 centímetros no estômago e ele veio muito debilitado. Quer dizer, semana passada ele retornou. Há um mês atrás ele veio para mim, eu pedi uns exames e ele tem, por acaso, um giste. Mas, na verdade, ele provavelmente tem um mieloma múltiplo. A eletroforese mostrou uma alteração na gama. Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração o quadro clínico e eu não vou operar esse paciente. Ele vai tratar do mieloma antes. Então, se o paciente está com hemoglobina muito baixa, a primeira coisa a fazer é tirar o sangramento, retirar o foco de sangramento, talvez. Então, cada caso tem que ser muito bem pensado para que a gente faça o melhor para o paciente com menos agressão, né? Eu acho. Perfeito. Mas eu fiquei contente de ouvir, ou seja, hoje em dia o cirurgião se sente mais seguro de entrar na conduta com um diagnóstico mais preciso, um diagnóstico, pelo menos, eventualmente histológico, se o paciente tem condições, embora isso seja caso a caso, como o Sérgio colocou, uma situação em que você, né, bem explicou que poderia, de início, já partir para um tratamento cirúrgico, né? E, muito bem, nesse paciente, né, a gente coloca, Sérgio, se faz punção, você faria biópsia convencional aqui dessa úlcera, você parte para ressecção cirúrgica ou nada a fazer, né? Muito bem, então o Osmar aqui já colocou que, dependendo do caso, partiria para uma ressecção cirúrgica, dependendo do caso, mas eventualmente ele até gostaria de um diagnóstico mais preciso. Você biopsiaria essa úlcera aqui, no paciente que teve um sangramento recente, ou você acharia mais conveniente fazer um diagnóstico com uma agulha direcionado por ultrassonodoscópio? Então vamos às evidências, né? Antigamente, quando a gente não tinha nenhum outro método, a não ser a endoscopia, para fazer biópsias, lógico que quando você tem uma descontinuidade da mucosa e tem acesso mais a essa região mais profunda, a gente tentava sempre fazer uma biópsia na região, mesmo com um certo risco de sangramento. Só que, pela literatura, o que se demonstra? Que essa chance de você fazer a biópsia, sobre biópsia, leva a um quadro de sangramento e, frequentemente, você pega só uma amostra da submucosa no máximo. Quando a lesão é mais profunda, você não consegue pegar
e geralmente vem mais coágulo do que a própria amostra. E a literatura mostrou que envolve um diagnóstico em cerca de 17%. Então é bem baixo daí. Então, principalmente em camadas profundas, você não consegue acessar com isso. Então, atualmente, tem sido indicado algum método que faça a visão mais profunda das camadas e ainda consiga ter com uma certa acurácia ou um certo rendimento diagnóstico de coleta da amostra. Então, eu acho que uma econdoscopia... Eu tentaria também fazer biópsia convencional, mas eu acho que a chance seria mais baixa como diagnóstico. E o segundo passo, se não der diagnóstico, eu faria econdoscopia. A gente está com a endoscopia já com uma pinça, dá para fazer nessa região ulcerada. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Aí você tem esse tipo de lesão, né? Uma lesão aqui na região pré-pilórica, meio amarelada. Aí você faz com a pinça de biópsia, um sinal do travesseiro, né? Você comprime, quando você tira, permanece uma depressão, que nem quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, mostra que ela é bem amolecida, não é isso? Característica de um lipoma. Aqui a gente tem até a ecoendoscopia, né? Mostrando que você tem a terceira camada e uma lesão que é hiperecóica e localizada na terceira camada. Sérgio, essa é uma situação que a gente pode ficar tranquilo em relação ao diagnóstico? Eu mesmo assim eu tenho que insistir, colocar uma agulha, tentar fazer alguma coisa complicada aí? Como o diagnóstico do exame ecográfico, são poucas lesões que podemos falar, só com a imagem, isso é tal lesão, tem nome e sobrenome. E o lipoma é um deles. A gordura tem uma característica meio típica dentro da camada, na qual você pode inferir, assim, isso daqui é um lipoma, e eu ficaria tranquilo, não indico fazer uma punção, mesmo porque a punção em gordura é difícil você puxar células dos adipócitos para você fazer a diagnóstico. E as pessoas que fizeram já corte na região e fizeram biópsias da região com pinça convencional, viram que aquilo era gordura. Então, nesse caso, eu acho que não tem nenhum sintoma obstrutivo, mesmo sendo pré-pilórico, eu deixaria tranquilo o paciente. Tá certo. Então, na verdade, a gente passa de uma situação que você tem, com a propedêutica endoscópica, um diagnóstico possível, na verdade, ou com o quadro clínico do paciente, você consegue fechar até uma conduta, e passamos uma situação que você passa para o próximo passo, que é a ecoendoscopia, e que a ecoendoscopia, então, consegue oferecer um diagnóstico preliminar com alta certeza, pela característica da ecoendoscopia, como no caso desse linfoma, não é isso? E nesse caso, como o Sérgio falou, um lipoma, provavelmente a gente não faria nada, né? Não faria eco, não faria punção, não faria absolutamente eco com biópsia, punção nem nada, não faria nada nesse paciente, né? Aí muda um pouco o quadro. Muda um pouco o quadro porque a gente encontra uma lesão aqui na parede posterior do estômago, como vocês estão vendo, com pregas em ponte, né? E na ecoendoscopia a gente vê que a lesão é aqui da quarta camada, não é isso? É uma lesão relativamente grande e eu queria saber, 52 anos, é um paciente assintomático, ele fez a endoscopia por causa do check-up, né? Check-up da empresa, que a empresa pediu. E aí eu quero saber o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer alguma ressecção endoscópica avançada, a gente vai fazer laparoscopia, ressecção laparoscópica sem linfadenectomia. A gente vai tentar fazer um diagnóstico nesse paciente com algum tipo de punção guiada por ecoendoscopia, ou a gente vai só seguir esse paciente ou não vai fazer nada. Manda o paciente falar, isso aqui não é nada. Na década de 80, quando eu fiz a endoscopia, eu fiz a endoscopia na década de 90. Isso aí a gente chamava de leiomioma. E mandava o paciente para casa e falava, isso é um leiomioma, não vai acontecer nada, só pode ficar tranquilo. Não era assim que acontecia? Então, aí descobriu que tinha giste, a coisa mudou um pouco, mas até nada a fazer. O que vocês acham? Vou começar pelo Sérgio. O que você acha, Sérgio? Então, acho que quando a gente faz esse tipo de lesão subimperial, a gente divide em lesões que são inflamatórias ou benignas e não neoplásicas. Dividimos em segundo grupo, que é neoplásicas, porém com baixo potencial maligno. E outras que são neoplásicas, mas alto potencial maligno. No caso aqui da quarta camada e essa lesão, a gente tem principalmente duas posições, né? Sendo a quarta camada canal muscular própria, a gente tem a grande dúvida, ou isso é um giste, ou isso é um leiomioma. Aí, características ecográficas, a gente enxerga que ela tem um contorno meio regular, mas ela é heterogênea, ela tem focos anecóricos no seu interior, tem uns focos de permeio, né? E aqui no doplo a gente enxerga alguns vasinhos internos.
tem características de heterogeneidade, focos anecóicos, a presença de vaso, até que o bordo não é tão irregular, o bordo dele. Né? Então, tem características que isso pode ser uma lesão mais por uma tendência a ter fatores preocupantes. Eu acho que daí é o que o Osmar falou mesmo. É melhor a gente ter uma amostra do que seja isso, para determinar qual o tipo histológico que é, e para a gente poder manejar com ele em função desse resultado. Então, eu indicaria, eu acho que é uma econdoscopia com uma punção ecoguiada, para ter maior precisão na lesão em si. Osmar, obrigado. Você reforçou isso. Você gostaria de ter um diagnóstico mais preciso. De acordo, então, em tentar fazer um diagnóstico histológico nesse caso, ou você já partiria para alguma ressecção laparoscópica, alguma coisa assim? Eu acho que não está errado nenhuma das duas alternativas, mas eu sou do time que prefere diagnóstico histológico. Perfeito. Então, a gente pode realmente, paciente jovem, aparentemente sem comorbidades, tem uma lesão que está num lugar que a gente chama de filé, mas eu acho que se a gente puder afastar uma possibilidade de uma doença aparentemente benigna, a gente evita uma mutilação, uma mini mutilação, mas é uma mutilação. Então, eu sou a favor de fazer um diagnóstico histológico. Claro que se ele tivesse umas características um pouquinho piores na endoscopia, o endoscopista me diria ou até me ligaria, aí eu, quem sabe, já faria de cara, mesmo sem a biópsia, mas olhando uma lesão que está na trave ali, entre, já que é bate-bola, está na trave entre um leiomioma e um giste, acho que cabe bem aí, se disponível, um ultrassom endoscópico com biópsia. Vamos supor que, nesse caso, eu fiz a punção e dei o leiomioma. Você operaria o paciente? Então, se vier leiomioma, o paciente não tem sintoma, é um leiomioma, se for, né? É um leiomioma de 3 centímetros. 3 centímetros. Então, aí é que está, porque, na realidade, quando a gente fala leiomioma, a gente não tem certeza se é um leiomioma ou um leiomissarcoma. Por quê? Porque o diagnóstico histológico, ele não nos dá esta certeza. O que dá o diferencial entre um e o outro, a menos que sejam extremos, é a evolução da lesão. Então, eu acho que se for um leiomioma clássico, eu deixaria aí, mas em qualquer dúvida, eu tiraria. Perfeito. Bom, então, nessa situação, o diagnóstico histológico passa a ser importante. Muito. Porque se você acha que leiomioma clássico, você não faria nada, e se vier um giste, você vai provavelmente operar o paciente, Sim. Então cria um racional para a gente conseguir tirar um pedaço. Então, isso é aquilo que foi falado. O problema são essas lesões hipoecóicas de quarta camada, que o diagnóstico diferencial inclui giste e leiomioma principalmente, e mais raramente inclui chivanoma. Né? Então, aqui são as 4 lesões de quarta camada, todas elas hipoecóicas, e aqui os correspondentes histopatológicos dela. Né? Então, esse é o problema. Leiomioma, se for um clássico, como o Osmar falou, pode até não fazer nada. Giste, provavelmente, alguma coisa vai ter que ser feita. Chivanoma, Osmar? Então, chivanoma tem chivanomas, raramente chivanomas malignos. Então, tem que tirar também. Teria que tirar também. Perfeito. É claro que também tem, nós estamos falando na situação atual, depois da década de 90, em que a imunohistoquímica esclareceu para a gente. Sim. Né? Vou falar. Antes disso, né, que a gente tinha CD34, confundiam todas essas lesões. Hoje não. Então, hoje a gente pode lançar mão dessa ferramenta que diferencia. Um painel de marcadores. Exatamente. Um Perfeito. chianoma de 1 centímetro não é operatório. Eu não operaria. Eu Não acho operaria. que Chianoma é raro ter um maligno existe. comportamento maligno. Mas existe. é raro. Então tem que ficar de olho, porque existe a possibilidade de ser maligno. Perfeito. Tá certo. Então, de novo, a idade do paciente, a condição clínica. Você vai para um paciente de 40 anos que tem um chivanoma de 2 centímetros, puxa, quanto tempo eu vou ter que acompanhar esse paciente? Ou quanto o paciente ficar tranquilo com uma lesão que, embora tenha um potencial maligno pequeno, tem um potencial. Essas coisas, todas as coisas, né, são importantes. E para você, Osmar, qual que é um tamanho, um cutoff de tamanho, você fala, não, a partir daqui eu sempre opero. 3, 2... Quanto é? Porque a literatura também é meio Você confusa, diz mesmo né? sem histológico, sem nada? Sem Não, eu histológico, diria você diz. pelo tamanho. Assim, chianoma 1 centímetro, eu observo. Aí começa a crescer,
fica 1,5, aí fica 2. Não, a partir eu acho que a de gente tem, 3. Assim. a gente tem bem claro os gistes que são maiores que 2 centímetros ou menores, mas Chivanoma, eu acho que 1 é pequeno, 3 é grande, mas eu não saberia dizer se mas 2... a literatura também não fala isso. Eu acho que não existe, eu não tenho certeza. Na verdade, a história natural dessas lesões é difícil, né? A gente tem poucos trabalhos que falam sobre a história natural de lesões raras que vêm em Chivanoma, não é isso? Acho que isso impede. Bom, aquilo que o Sérgio falou, existem algumas características ecoendoscópicas que sugerem, não vou chamar malignidade, mas um comportamento mais agressivo. Se não é malignidade, é um comportamento agressivo. E aquilo que o Sérgio comentou, primeiro o tamanho. Aqui alguns estudos 3 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros. Depois, a borda externa irregular, a heterogeneidade, áreas císticas. Então, vários estudos antigos de ecoendoscopia falando dessas lesões e mostrando que quando isso aqui está presente, pelo menos 2 dessas características, você tem uma sensibilidade e especificidade ao redor de 80% para dizer que essa é uma lesão mais agressiva. Só que isso na prática não é o definitivo, ajuda, né? É como você falou, o ecoendoscopista ou endoscopista liga para você e fala, Osmar, não gostei, a lesão tem uma borda irregular, a lesão... Ulceração. Né? Exato, essas coisas elas são muito, muito importantes. Então aqui só um exemplo, uma lesão que quando eu fiz eu pensei que fosse até um abaulamento, porque ela era tão indistinta que parecia ser um abaulamento. Para mim era uma compressão extrínseca, até escrevi abaulamento. Quando eu fiz a ecoendoscopia, para minha surpresa, era uma lesão de 4ª camada, com um tremendo aqui sinal de Doppler, com área cística grande no interior, o que acabou fazendo com que eu tirasse um pedacinho para análise, né? Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que a localização da lesão subepitelial, ela também é prognóstica num certo sentido. Por quê? Porque no esôfago, giste, neuroendócrino é muito pouco frequente, é raro. Enquanto que no estômago e duodeno, giste e neuroendócrino são muito mais frequentes do que o leiomioma. Quer dizer, no esôfago, a lesão costuma ser leiomioma em grande porcentagem das vezes, né? Isso é uma coisa que vocês concordam? É uma coisa que tranquiliza uma lesão no esôfago versus uma lesão no estômago ou no duodeno, né? E nesse estudo aqui confirmou um pouco isso, né? Ou seja, lesões esofágicas predominando leiomiomas em relação a gistes e lesões neurais, e no estômago, ao contrário, predominando gistes em relação a leiomiomas. E no duodeno, era casuística era muito pequena nesse estudo, também eram todas lesões do tipo giste. A gente teve a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais esse aspecto numa tese de doutorado do Ricardo Schultz, que está lá hoje em Santa Catarina, né? E a gente dividiu o estômago em localizações. E a gente viu que a cárdia se comportava que nem o esôfago. Ou seja, das 11 lesões que a gente viu na cárdia, todas eram leiomiomas, né? Enquanto que no corpo, a maioria das lesões são gistes. E no antro, tem muito pâncreas ectópico, né? Alguns lipomas, raros leiomiomas, mas também tem giste no antro. Então, quando a gente olha a localização dentro do estômago, cárdia nos despreocupa, enquanto que fundo e corpo nos preocupa, porque a chance de giste é maior nesses casos, né? E teve um estudo chinês, publicado há alguns anos, em que eles fizeram ressecção endoscópica avançada para essas lesões de cárdia, junção esôfago-gástrica, né? E olha que interessante, das 144 lesões, 121 eram leiomiomas. Tá? Então veja, uma casuística muito maior que a nossa mostrou que o giste não é impossível de ter giste na cárdia, existe giste na cárdia, mas veja que a proporção é muito maior de leiomioma. Então, de 143 lesões, 120 eram leiomiomas e 20 eram gistes. Então a lesão da cárdia é uma lesão que nos despreocupa nesse sentido, o leiomioma é muito mais frequente do que o giste, da mesma maneira que acontece no esôfago. É isso que se observa na sua prática clínica, Osmar? Você notou isso também? Eu noto que as lesões que estão próximas à cárdia podem muito bem ser giste, mas os que estão na cárdia ou para cima, a chance de ser leiomioma é muito grande, mas as que estão próximas, mas no estômago, pode ser giste. Perfeito. Então, provavelmente isso aí reflete a parte do esôfago abdominal, né? A gente está olhando a cárdia, deve ser o esôfago abdominal, a lesão deve ter nascido lá. Sim. Eu só queria chamar, então aqui até eu calculei, 20 de 143, 14% de giste. Sim. Né? É importante, mas sem dúvida o predominante aqui é leiomioma. Então, Sérgio,
Você começou a introduzir um assunto, mas vou deixar você aqui na saia justa. Sim. Eu vou deixar você em posição de impedimento, né, já Sim. que é o bate-bola. Você consegue diferenciar um giste de outras lesões subepiteliais, leiomioma, chivanoma, só em aspecto ecoendoscópico? Então, até então, pelo aspecto ecográfico apenas, você não consegue você fazer uma diferenciação certeira de se é gísteo ou se é alguma outra, e tampouco o seu grau de agressividade ou mesmo um grau de preocupação quanto à lesão em termos dela ser um quadro mais potencialmente mais agressivo. Então, tem estudos falando sobre tamanho, conformação, todas as imagens ecográficas, mas nenhuma delas bate, chamam fatores de preocupação, mas não bate realmente se aquilo lá certamente é uma coisa mais para um giste, ou mesmo, se caso for um giste, uma coisa maligna ou qualquer outra lesão, um xanoma, ou mesmo um leiomiosarcoma, que possa falar, não, isso daqui é. Atualmente tem sido tentado usar a elastografia, que não fez nenhuma, não conseguiu nenhuma correlação entre o que é gístico ou não, nem no diagnóstico, também como a sua invasibilidade. E tem sido tentado usar a econdoscopia com o contraste da microbolha. E parece que lesões leiomimatosas, eles não têm um contraste realçado nela, e reações de giste, que são hipervascularizadas, têm um comportamento de ter uma rápida preenchimento pela microbolha ou um comportamento de um preenchimento um pouquinho mais tardio. Mas ainda estão estudos sobre esse tipo de comportamento e fazer correlação entre ser giste ou ser um giste mais invasivo ou menos invasivo. Até então, só pela imagem e por todos esses métodos, não dá como afirmar. A biópsia é mandatória e tem ainda o problema do tamanho da lesão em relação à nossa biópsia, mas basicamente a biópsia é fundamental para a gente fazer o diagnóstico. Então a resposta é não, não é possível, embora com contraste talvez a gente consiga. Talvez. E a gente sabe que o contraste é disponível no Brasil, mas você tem que ter um aparelho com software dedicado para ler o contraste. Né? Então, os centros que tem talvez devessem lançar a mão. Né? Mas a resposta curta é não, não é possível. E eu chamo a atenção para esse ponto porque não infrequentemente eu já vi ecoendoscopias com diagnóstico giste. Né? Sem só punção. porque sem punção. Sem Só porque a punção. lesão está no corpo, a lesão... Na verdade, assim, sim, é mais provável que no corpo seja um giste, mas você não pode fazer essa afirmativa seca desse jeito. Né? Então, estou mostrando aqui para vocês, ó, lesão de quarta camada, isso aqui era um giste, uma lesão de quarta camada, isso aqui era um leiomioma, e difícil dizer por que isso aqui seria um leiomioma, porque isso aqui seria um giste. Então, ecograficamente não dá. Então, aí vem os trabalhos tentando mostrar, mas se eu tiver uma lesão de 4 centímetros ou mais, com áreas císticas de ulceração, a chance de ser giste é muito grande. Tá bom, mas quantas vezes você encontra uma lesão de 4 centímetros com área cística e ulceração? Ou seja, a presença disso fala que é giste, mas a ausência não quer dizer, não exclui. Então, ficou assim. Depois, essa outra situação em que ele pegou e fez ressecção de lesões gástricas menores do que 2 centímetros. Bom, nesse caso aqui, o que ele encontrou? Ele encontrou que dos 22 diagnósticos ecoendoscópicos, ele conseguiu prever o diagnóstico histológico em 10, 50%. Ou seja, é que nem jogar a moeda para cima. Ou seja, ecoendoscopicamente você fala, é pâncreas isso, é leiomioma, é giste, não sei o que. Se estiver na quarta camada, provavelmente você não vai acertar. E naquela mesma tese de doutorado, né, do colega do Ricardo Schuss, que eu tive o prazer de orientar, a gente olhou 2 sinais que nós encontramos aqui. Um, a presença de Doppler, e outra presença de borda irregular, borda externa irregular. E quando isso esteve presente, a gente encontrou uma razão de verossimilhança positiva de 10. Ou seja, se tiver presente Doppler e borda externa irregular, é 10 vezes mais provável que seja giste do que outro diagnóstico. Mas, de novo, dos 21 gistes, só 5 tinha sinal de Doppler e só 7 tinha borda irregular. Ou seja, de novo, a presença disso fala a favor de giste, mas a ausência não exclui. Então, esse é o problema desses sinais ecográficos, né? Então, aqui só um exemplo, né? A lesão, a borda aqui um pouquinho irregular, pouca coisa aqui nessa região,
e depois heterogênea, né? Quarta camada, e aqui o sinal de Doppler que nem vocês já tinham visto. Aquilo que o Sérgio falou, né? Quando você injeta contraste, um estudo pequeno, mostrando em casos de leiomioma e lipoma, você injetou o contraste, a lesão ficou escura e teve captação de contraste na periferia dela, enquanto que aqui você injetou um contraste e a lesão contrastou. Então aqui a diferença, GIST capta contraste e leiomioma e lipoma não capta contraste, né? Então talvez isso seja uma ferramenta importante. A gente não pode esquecer que tem outras ferramentas, nossos colegas radiologistas não são tão ruins em fazer diagnóstico. Então aqui uma ressonância magnética mostrando que o rendimento diagnóstico da ressonância para GIST foi de 91,7%, variando de 75 a 100 em uma revisão sistemática com 4.500 pacientes. Ou seja, a gente tem que considerar que o pessoal da ressonância é capaz de nos ajudar. Então, aquela mesma lesão que eu já mostrei para vocês, essa é a ressonância. Então, veja, injetaram contraste e veja como a lesão captou o contraste, o que seria o equivalente a captar o contraste das microbolhas. Então, a ressonância também pode ser uma saída. Você costuma... O único problema é que a ressonância tem limitação quanto à dimensão da lesão, né? Sim. A grande maioria das vezes que a gente enxerga essas lesões são lesões pequenas, né? Não são de 4 centímetros, 3 centímetros. E se você contar que pode ser entre 10 e 20 milímetros um cutoff assim, de uma boa imagem, muita lesão fica no borderline na qual a ressonância não consegue enxergar de modo muito claro, né? Então, por isso que a gente enxerga mais do que eles a lesão em si. Mas ainda não dá para fazer em todo mundo a ressonância, apesar de ter esse 91% de acurácia. Né? Osmar, você pede o exame para estadiamento de uma lesão supostamente GIST, você pede ressonância, tomografia, você pede mais para estadiamento, ou você também você acha que pode dar informações, a ressonância, a tomografia pode dar informações a respeito da lesão em si? Não, eu nunca pedi uma ressonância ou tomografia no sentido de fazer o diagnóstico. A gente vai fazer o estadiamento com a tomografia, geralmente, não com a ressonância. Principalmente porque no andar superior do abdômen, como tem o movimento do diafragma, a ressonância tem uma imagem com qualidade pior do que as imagens feitas na pelve. E, por outro lado, eu acho que se a hematoxilina é eosina, quer dizer, o patologista tem dificuldade de diferenciar entre o leiomioma e o GIST, né, e isso só foi possível depois da década de 90 com a imunohistoquímica, então acho que é difícil a gente poder supor que é um ou é outro. Se tem 10% de erro, tem erro. E como a gente trata muito, se a gente trata 10 casos num mês, uma vez a gente vai errar por mês. Então isso é um grande problema. Eu acho que nós não podemos ter muitas dúvidas e nós temos que fazer o tratamento correto e por isso que eu sou a favor das biópsias. Perfeito. Obrigado. Só por curiosidade, você já viu o GIST com metástase hepática? Muitos. Há muitos? Muitos. É muitos, né? Muitos. Eu tenho visto dezenas, eu acho. É por isso que eu sou muito cuidadoso na hora de fazer o diagnóstico e lesões pequenas me causam um certo desconforto, porque os pequenos ficarão grandes e os grandes terão metástases. E eu tenho visto muitos pacientes com metástase hepática. Então, isso fica longe do endoscopista. Né? Mas nós, no dia a dia... Vocês veem o outro lado. É claro que as lesões maiores, né? As lesões pequenas, não. As pequenas geralmente são mais tranquilas, mas as lesões maiores, sim. Tenho visto. Muito bem. Então, por tudo isso que foi falado, né? Puxa, muito esclarecedor, vem aquela famosa em inglês, tissue is the issue, né? Ou seja, você precisa de tecido para fazer um diagnóstico definitivo. Os testes são bons, a ecoendoscopia vê a camada, a ressonância estadia, a tomografia, no caso que você falou, estadia, mas no final você precisa de tecido para dar diagnóstico. Aqui a gente está mostrando um caso daquela lesão que a gente puncionou, e aqui vem essa neoplasia mesenquimal de células fusiformes de hematoxilina eosina, que a gente não pode dizer se é leiomioma ou se é GIST, né? Porque o GIST e o leiomioma podem ter essa mesma característica. Então, aqui vai para vocês. Qual que dos métodos abaixo tem o maior rendimento diagnóstico? A punção com agulha fina, ecoguiada, a punção com as agulhas chamadas core de biópsia, né? Fine needle biopsy,
você fazer biópsia sobre biópsia, como o Sérgio falou, ficar tirando a pinça aqui até arrancar toda a mucosa, ou você faz uma incisão da mucosa e submucosa e enfia uma pinça de biópsia ali na profundidade. O que você acha, Sérgio? Essa é a mais específica da endoscopia, né? Vários métodos têm tentado não só ter a amostra, mas ter uma amostra robusta, né? Mesmo porque, para você ter o comportamento dele mais preocupante ou não, depende do número de mitoses por campo de grande aumento. Então, a tentativa atual, na verdade, é você tentar cada vez mais pegar mais tecido de volume maior para conseguir analisar isso. Entre as opções de punção, a punção de agulha fina aspirativa praticamente pega mais células do que tecido em si, inclusive com um bom campo. Então, imagine na lâmina, tecido, uma célula para lá, para cá, outra para lá, para cá, todas elas distribuídas, mas não com uma boa acurácia em termos de você ter um campo de grande aumento meio uniforme. Então, as agulhas mais chamam fine needle biopsy, que são mais robustas e tendem a cortar o tecido preservando a arquitetura, tem sido uma ideia para você ter um pouquinho mais de tecido mais robusto. A biópsia sobre biópsia endoscópica aqui, o que eu disse, né? Geralmente pega mais da submucosa e não chega na profundidade, inclusive da muscular, além do sangramento. Então, tem tido agora uma linha na qual você consiga ter uma biópsia de uma pinça normal, sendo que você tem que tirar a barreira mucosa-submucosa. Então, alguns métodos têm feito alguma liga, um enforcamento da lesão, tornando ela um pouquinho mais polipóide, cortando em cima dela e tentando biopsiar realmente pós o core da mucosa, secando essa parte, tentando pegar através de biópsias de modo direto, né? Eu acho que em termos das agulhas seriam um fine needle biopsy, mas se caso for de uma intervenção mais agressiva, acho que seriam as biópsias depois da incisão na mucosa e submucosa. Totalmente de acordo. Então aqui um exemplo de uma biópsia sobre biópsia, né? A gente foi biopsiando e no final uma parte boa da lesão saiu na pinça, né? A lesão estava aqui na quarta camada e acabou saindo na pinça, mas isso aí tem um rendimento diagnóstico de 20%, muito baixo, né? Ou seja, fazer biópsia sobre biópsia tem um rendimento baixo. E a punção de agulha fina, ela tem um rendimento diagnóstico ao redor de 70%. Aqui nesse estudo foi de 62%, 2 passagens, variando de 3 a 18 passagens, com agulha de 22 gauge. É isso. E a gente pode confiar nesse diagnóstico? Nesse estudo, a resposta parece que é sim. Dos 28 casos do estudo, a punção de agulha fina, quando deu o diagnóstico estava correto em 27 dos 28. Ou seja, quando a agulha fina dá um diagnóstico, a gente pode confiar nesse diagnóstico, né? E o problema é esse aqui, é que esse rendimento diagnóstico varia com o tamanho da lesão. Quando a gente tem lesões maiores do que 3 centímetros, esse aqui é o rendimento diagnóstico. Quando a lesão é de 1 a 3 centímetros, cai para isso aqui. E quando a lesão é pequenininha, a gente tem aqui diagnóstico com certeza em 20% e mais outros 20% de lesão suspeita, né? O que é um problema. Então a gente faz uma punção de agulha fina, ecoendoscopia, um procedimento caro, que tem um certo grau de invasibilidade e no final você não consegue fechar o diagnóstico no paciente. Eu só paro aqui que eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é... de Ivanice Elvira de Mello Araújo, de Princesa Isabel. Ivanice, obrigado por prestigiar o bate-bola, viu? Muito legal. Ela pergunta se o exame de excelência para fechar o diagnóstico de lesão subepitelial é a ecoendoscopia. Por causa do tempo eu vou responder. Sim, ele é o exame de excelência para dizer que a lesão está no estômago e não está comprimindo o estômago, por exemplo. Que está no esôfago e não está comprimindo o esôfago. Mas, como você viu, raras vezes só a ecoendoscopia vai dar o diagnóstico histológico com certeza. Agora, a ecoendoscopia com punção, e a gente vai falar que tipos de punção, ela pode dar esse diagnóstico, né? Então, sim, a resposta para a sua pergunta é sim. E a Lara Coutinho, Lara Meirelles de Azeredo Coutinho, né, de Séries, obrigado, Lara, saudades aí de você.
ela pergunta se lesões subepiteliais menores que 1 centímetro, achadas incidentalmente por ecoendoscopia, devem necessariamente ter um diagnóstico ecoendoscópico. Essa é uma pergunta muito boa, vou deixar para o Osmar. O paciente chegou com uma lesão de 1 centímetro, 8 milímetros, ali no corpo gástrico. 8 milímetros é a medida endoscópica, eu não sei o que tem embaixo, mas parece que é 8 milímetros. Você pede ecoendoscopia para todo mundo, pelo menos uma ecoendoscopia? Bom, eu acho que se é uma precaução a gente tem que tomar. Primeiro, quem é o endoscopista que está afirmando isso? Tá. Então, se o endoscopista é um endoscopista que você conhece, que tem uma grande acurácia no fornecimento do laudo, eu acho que você pode confiar nele e muitas vezes ele vai dizer, olha, para mim isso aqui é um pâncreas ectópico, ou para mim isso aqui é um outro diagnóstico. Então, eu acho que sendo uma pessoa de confiança eu ficaria satisfeito. Agora, quando a lesão é pequena, eu acho que a gente pode muito bem acompanhar, principalmente porque nós não teremos o diagnóstico de certeza nos casos, porque nós não pediremos biópsia, porque eles não conseguirão um rendimento bom para funcionar. Então, nós podemos acompanhar. Agora, para você ficar mais tranquilo, às vezes você fazendo ultrassonografia endoscópica e a lesão está na segunda camada, é claro que pode ser giste, mas é muito incomum. O giste quase sempre está na quarta, então você ficaria mais tranquilo. Mas eu acho que não é necessário uma lesão pequena você pedir ultrassom endoscópico em todos os casos. Né? Perfeito, ok. Então, se está disponível para ficar mais tranquilo, sim, faria. Agora, acompanhar uma lesão pequena só por endoscopia não seria... Não seria nem um pouco errado. Nem um pouco errado, ok. E, Sérgio, qual que é frente a esse gráfico que eu mostrei para vocês, qual que é o tamanho mínimo da lesão que você funciona, então? É uma ótima pergunta, né? Todo mundo faz essa pergunta. Essa pergunta, desculpa, é da Fernanda Cerqueira, do Rio de Janeiro. E depois tinha uma pergunta que sumiu aqui, que era de uma colega de Betim, perguntando quando é que a gente deveria acompanhar... A cada quanto tempo, né? Ah, não, o Rodrigo Lovati, de Betim. Qual que é o intervalo de acompanhamento de um giste menor que 2 centímetros? Vamos responder primeiro o tamanho mínimo da lesão ser funcionada e vamos guardar a pergunta do Rodrigo. Isso, todo mundo faz essa pergunta para todo mundo que faz a ecoendoscopia. Bom, a literatura fala que o mínimo para você ter um rendimento diagnóstico seria de 2 centímetros. E eu concordo com isso. Porém, eu acho que tem lesões nas quais você tem um eixo um pouquinho menor, que você tem um eixo comprido, que eu acho que com uns 15 milímetros, você consegue fazer com um certo treinamento, coletar uma certa representatividade da lesão e a gente tem uma chance um pouquinho maior. Não vai ser a chance dos 75%, 85% de uma lesão acima de 2 centímetros. Mas, se tem disponibilidade, está fácil e você consegue fazer a punção, apesar desse risco de poder não vir, não será os 50% cara ou coroa das lesões menores, mas pode acrescentar um pouquinho mais. Então, para mim, eu mesmo, na minha prática, eu tento com 15 de eixo da agulha, eu tento fazer a punção. Mas a literatura fala, a partir de 20 centímetros é o que é mais representativo e mais fácil de você ter esse rendimento, né? Em termos de esse controle do acompanhamento do giste... Vamos deixar para um pouquinho, vamos segurar. Eu só queria lembrar, então, voltando aos slides aqui, por causa desse problema de rendimento diagnóstico, tentaram-se mudar os desenhos das agulhas. Surgiu essa primeira geração de agulha tipo Core, que é um Trucute 19 gauge. Como o tempo está se esgotando, eu vou passar rápido por esses dados. Mostrou que não houve vantagem em relação ao FNA, foi semelhante. Agulhas de 19 gauge, esse tipo de agulha que vocês conhecem, né? Mesma coisa. Em pequenas casuísticas, o diagnóstico também não foi grande coisa. Uma revisão sistemática comparando a adequacidade diagnóstica dessas agulhas novas, mostrando que também não houve uma melhora significativa entre as acurácias, não só para lesão subepitelial, mas até para pâncreas, né? E aqui, por exemplo, para gistes, mostrando uma coisa importante. Embora raro, há complicações de punção. Só queria alertar para isso, ou seja, uma ecoendoscopia com agulha fina, com punção de agulha fina ou com agulhas de biópsia, tipo Core,
você tem aí 0,4% de sangramento, 1,1% de sepse e até mortalidade por sepse se você puncionar uma grande massa necrótica e induzir ali a uma infecção, né? E de novo aí o rendimento diagnóstico não melhorou tanto quanto a gente esperaria. Mas agora vem uma outra geração de agulhas Core que parece que são ainda melhoradas, né, em relação àquela primeira geração de agulhas Core, e com essa geração de agulhas Core parece que assim a gente sai dos 70% e começa a ter um rendimento de 90%. Ainda não há trabalhos fechando bem essa questão, mas tudo está indicando, se encaminhando para isso. Ainda não foi publicado, mas vai ser publicado em breve na gastrointestinal endóscopia uma revisão sistemática comparando as punções de agulha fina com essas punções de agulhas de nova geração para a lesão subepitelial e mostrando que o rendimento é equivalente se, quando você fizer punção de agulha fina, você tiver um patologista acompanhando as suas punções. Significa, você vai puncionar, o patologista vai falar, não tá bom, de novo, até que o patologista ou cansa ou dá o diagnóstico. Ou seja, isso é equivalente a ter uma punção com uma agulha desses novos modelos. Então, a literatura provavelmente vai mostrar que quando você tiver essas lesões, dê preferência para essas agulhas novas ou tem um patologista do seu lado. Tá certo? Vamos responder então aqui o Osamu. Bacana aí você participar. O Osamu de Recife pergunta, se solicitada a punção com agulha FNB, biópsia, core de rotina? A resposta para mim é sim, hoje em dia. Lógico que hoje em dia essas agulhas são mais caras do que as agulhas convencionais, isso tem que ser levado em consideração, né? Mas a resposta para mim é sim. Você concorda, Sérgio? Você daria preferência para esse tipo de agulha? Em muitos lugares a agulha é praticamente o dobro do preço, né? Então esse custo é alto, o custo da agulha já é alto, imagine sendo o dobro do preço, né? Uma pergunta aqui do Dr. Jairo, acho que é o presidente aqui da SOBED, prestigiando. Obrigado, Jairo. Ele complementa a pergunta da colega da Lara. Qual o limite de tamanho para indicação de tratamento cirúrgico do giste gástrico confirmado? Ele está falando de conduta, Osmar, ou seja, qualquer giste, você confirmou, fiz a punção, é giste. A lesão tem 15 milímetros, tem que operar, tem que remover. A lesão tem 2 centímetros, tem que remover. Ou seja, o tamanho vai fazer com que você varie a sua conduta ou não. Sendo giste, qualquer que seja o tamanho no estômago, você vai lá e tira. Pergunta interessante. Eu acho que, sendo um paciente saudável, um giste de 15 milímetros, nós vamos esperar a lesão crescer? Ela vai crescer? Provavelmente sim. Né? Então, eu acho que poderia sim operar um paciente, embora a literatura diga que com certeza a partir de 2 centímetros deveria ser ressecado. Mas na nossa discussão semanal no Hospital das Clínicas, no ICESP, há sempre aquele que diga que, já que é um giste, vai crescer, é melhor ressecar, você vai ter mais facilidade de ressecar as lesões menores. Mas agora eu vou fazer um pouco o papel do advogado do diabo. Quando a gente não sabia que o giste existia, a gente falava para o paciente que isso era leiomyoma, e esses pacientes a gente via eles e nada acontecia com a grande maioria deles. Não é razoável a gente pegar um giste de 1 centímetro num paciente, mesmo que ele seja rígido, mesmo que ele seja bem, e mesmo que seja um giste, com certeza, eu tenho certeza, eu fiz o diagnóstico histológico, não é razoável oferecer acompanhamento? Já que a gente sabe que um giste gástrico menor que 2 centímetros, estou falando de gástrico, não de giste de delgado, que é outra história. Mas no giste gástrico menor que 2 centímetros, 1,2, não é razoável oferecer acompanhamento se o paciente não quiser operar? Lembrando que acompanhamento não é só estar de alta, acompanhamento é acompanhamento, ele tem que voltar e acompanhar. Não, eu acho que sim. Eu acho que se você procurar pelos protocolos de conduta, você terá sempre essa alternativa de gistes pequenos acompanhar, né? Eu acho que ao menor sinal de heterogeneidade, de umbilicação, de ulceração, você vai operar. Mas eu acho que não está errado se o colega decide que um jovem que tem um giste que vai crescer operar. Eu acho que isso aí é questão de opinião. Mas como eu já disse para você, como eu já vi muito giste metastático, a gente fica meio com medo de cozinhar
a conduta e de repente você ser surpreendido com uma metástase hepática. E defendendo um pouquinho mais a cirurgia, né? Quando você tem um giste pequeno, você pode fazer uma cunha e perder menos tecido com menos deformação do órgão, né? Exatamente. Quando você tem um negócio de 5 centímetros, praticamente você vai uma gastrectomia. Exatamente. E que é uma cirurgia muito mais mórbida e com muita perda, inclusive funcional. Principalmente se for um crescimento para dentro da luz. Se for para fora, a ressecção em cunha será menor, mas se for para dentro, frequentemente a gente perde mais tecido por conta desse envolvimento que a gente faz, muitas vezes só grampeando. Osmar, só confirma para mim, metástase linfática em giste, exceção. Pouco frequente. Hematogênica é muito mais frequente. A metástase linfática no giste pode acontecer muito frequentemente quando são pacientes infantis. São crianças e mulheres jovens. Então, nesses casos, e nós temos um caso também, em que a gente se surpreendeu com um gânglio acometido por metástase linfonodal, não por contiguidade, metástase linfonodal. Então, como é preconizado nos trabalhos, principalmente os coreanos, de se fazer linfadenectomia quando o giste é um giste pediátrico ou de mulher jovem. Entendi. Não só uma cunha, mas linfadenectomia de verdade. Linfadenectomia. Nós temos uma criança, uma adolescente de 18 anos que nós fizemos essa conduta por sabermos e esse paciente tinha metástase linfonodal do giste. O pessoal tá pipocando um monte de perguntas, eu vou respondendo e se vocês discordarem, me interrompam, por favor, tá? Então, aqui o William, de Bragança Paulista, pergunta, em local de difícil acesso à ecoendoscopia, qual o limite de tamanho para acompanhamento endoscópico? Acho que ele quer dizer uma lesão no fundo, que está difícil você fazer a ecoendoscopia, então você vai ter que acompanhar esse paciente endoscopicamente. Uma lesão de 5 milímetros tem que acompanhar, uma lesão de 10 milímetros tem que acompanhar? Eu acho que tem que acompanhar, uma vez que, como já foi falado aqui, a lesão, se ela não for característica de nada, não é característica de pâncreas ectópico, não é característica de lipoma, não é característica de nada, é uma lesão que pode crescer. Então, a lesão que tem 5 centímetros, um dia ela teve 1 centímetro. Então, a gente tem que acompanhar esse paciente. Tudo bem? Sim. A Ivanice de Elvira de Melo Araújo de Princesa Isabel pergunta, um paciente de lesão subepitelial pequena, feito biópsia, estudo histopatológico inocente, mas com história familiar de câncer gástrico, faz punção e ecoendoscopia? Ivanice, vai depender muito... Fala, Sérgio. Existem algumas síndromes familiares de lesão subepiteliar, como gistes, hereditário e tal, mas é bem raro, né, isso. Não acho que a gente tem que acompanhar e, dependendo do tamanho, quando crescer, aí você tem uma conduta da punção. Lesões muito pequenas você não consegue fazer a punção de modo efetivo e tampouco dar o diagnóstico. Só complementando aquilo que o Osmar falou, que é razoável acompanhar um paciente se o giste for pequeno. Se você decidiu por essa conduta, qual é o intervalo de acompanhamento? Eu acho que, inicialmente, você tem que fazer um acompanhamento mais de perto para você entender qual é a velocidade de crescimento desta lesão. Então, eu acho que mais frequente significa que, daqui 3 meses do diagnóstico, você faz uma nova ecoendoscopia. Mas, caso você veja que a lesão é bastante estável, eu acho que você pode ir aos poucos, dando um intervalo maior nesses exames subsequentes. Mas tem que tomar muito cuidado para ver se realmente a lesão está estacionada naquele tamanho ou com aquelas características. Né? Perfeito. O Ricardo Dibi de São Paulo pergunta para a gente, se quando a gente faz o diagnóstico, Sérgio, de ver uma lesão subepitelial, a gente sugere no laudo, sugere-se a critério clínico ecoendoscopia. Você gosta de fazer isso? Isso é uma resposta muito particular minha. Como é que o Osmar se sente quando ele recebe isso? Você se sente tipo, pô, mas esse cara acha que eu não sei conduta? Fica sugerindo o exame para mim? Você se sente meio afrontado se o endoscopista sugere um exame, sugere uma coisa? Como é que você, uma vez que você solicita exames e recebe o laudo, como é que você vê essa situação? Não, eu fico agradecido ao endoscopista por ele sugerir. Mas não quer dizer que eu vá acatar, né? mas é sempre uma opinião de alguém. Então, eu acho que essa pessoa que
gentilmente emitiu a opinião, até sugeriu algo, eu agradeço, mas não significa que... Acatar. Porque eventualmente alguém pode sugerir uma biópsia transparietal. Isso aí é um grande problema. Você jamais deve funcionar uma lesão através da parede abdominal, porque você vai disseminar a doença. Então você, ao ouvir uma sugestão, você acata ou não. Ou não, lógico. Isso é importante que você falou, Osmar, quando a gente funciona, a gente jamais deve deixar a agulha ultrapassar a face serosa, porque a gente pode estar levando células e aí o paciente tem uma lesão localizada e acaba agora com uma lesão que você vai levar essa lesão para outros lugares. Exatamente. Né? Esse é até no protocolo de tratamento com imatinib, se você violou a cápsula externa durante a cirurgia ou antes, já mesmo pequenas as lesões, você já tem que fazer o tratamento complementar adjuvante com imatinib. Tá. Rapidamente, Joel Fernandes de Oliveira de São Paulo, as novas agulhas FNB acabariam com a importância do Rose? Sim, acabaria, Joel. O Rodrigo Azevedo de Piracicaba, o tamanho da lesão influencia na escolha do calibre da agulha, 22 versus 25? Eu sempre tento colocar... Fala, Sérgio. Eu sempre tento pegar a agulha maior, mais favorável para pegar mais tecido, porque o que importa é tecido, né? Tem que fazer imunohistoquímica nesse caso, no caso do GIST, aí sim. Eu prefiro pelo menos uma agulha mais grossa do que mais fina. Depois o Alexandre de Novo Gama. Se a gente acredita que a contraste na ecoendoscopia tem tendência, tem futuro, mesmo com a variação entre observador, os trabalhos mostram que o contraste qualitativo não tem grande variação entre observador, viu, Alexandre? Quer dizer, o que você vê é o que é. Então, acho que tem futuro sim. Tudo vai depender dos aparelhos e da disponibilidade do custo, né, que não é muito alto. O Ossamo, novamente, Recife. Como é que a gente deveria medir a lesão durante o segmento? O Osmar falou, eu pediria uma nova ecoendoscopia em 3 meses. Ecoendoscopia em 3 meses para seguir ou só a endoscopia você já fica tranquilo? Ou você quer ecoendoscopia para medir exatamente se a lesão cresceu ou não? Não, eu acho que se a lesão é bem visível à endoscopia, eu pediria somente endoscopia. Perfeito. Eu acho que já está bem caracterizada a lesão. Eu acho que a endoscopia, às vezes até o endoscopista sugere uma nova endoscopia, mas qualquer dúvida, ultrassonografia endoscópica, mas a endoscopia geralmente é suficiente, eu acho. Eu só faço uma pequena observação quanto às lesões que são mais subserosas, com projeção mais para dentro do abdômen do que interluminais. E aí nem sempre você tem uma inferência do aumento do tamanho da lesão interluminal, mas às vezes está crescendo para em direção ao abdômen, então subserosa. Aí eu acho que talvez um exame, pode até não ser ecoendoscopia, mas algum exame de imagem que pode ver fora, em direção ao abdômen, teria um pouquinho mais de acurácia do que a gestão endoscópica. Acho que só viria fazer um vírgula só nessa situação. Pessoal, são 9 horas e 3 minutos. Eu vou passar só esse caso que demonstra a importância dessas novas agulhas e responder a pergunta do Gabriel. Então vamos lá, esse é um caso que vocês veem aqui na tomografia uma lesão subepitelial de 2,3 centímetros, a ecoendoscopia mostra uma lesão de 4ª camada, né? Você vê o rebatimento da submucosa por cima dela, fez 2 vezes punção de agulha fina com agulha 22, lesão de muscular própria, histologia, raras células, citologia, inconclusiva. E aí a gente então mudou a conduta e foi usar uma agulha, que essas agulhas novas de punção de biópsia, né? E aqui a lesão, a ecoendoscopia, colocamos um pouco de água dentro do estômago, estamos medindo a lesão, ela mede um pouco menos do que 2 centímetros, né? Uma lesão heterogênea, né, Sérgio? É um pouco heterogênea, 21 por 20 milímetros, não é isso? Aqui o Doppler, até que é regular, né? Até que é então, regular, os né? regulares. E aqui a gente está mostrando, dá para ver bem a agulha, do ponto de vista ecogênico, e mesmo uma lesão de 2 centímetros, a gente vê a dificuldade, como ela é móvel, né? A mobilidade das lesões mostra. E aqui a nossa preocupação em não ultrapassar o limite externo da lesão, que é aqui, né? Então a gente tem que ter controle da agulha o tempo todo. A gente está vendo, então, aqui, ó, o limite da lesão respeitado com a pontinha da agulha, né? Então a punção feita com essa agulha de biópsia, é só comparar o que a gente consegue com a agulha fina nesses casos, né? E o que a gente conseguiu com essa
essa agulha. Então você tem blocos de tecido aqui, né? De novo, uma neoplasia mesenquimal fusiforme, positiva para DOG 1, positiva para o KI67, o CD117, né? Ou seja, característico, que é o CKIT, CD117 é o CKIT, característico, portanto, fecha o diagnóstico de GIST, né? Então, eu vou fechar respondendo essas duas perguntas. O Gabriel Corbeta Regis de Florianópolis diz que ele faz ecoendoscopia nas pequenas, menor que 1 centímetro, se a gente deveria colocar na conclusão do laudo as principais hipóteses diagnósticas. Pode se tratar de GIST, de leiomioma, etc. Ou se você só descreve lesão de quarta camada, não sei o que, não sei o que. Como é que você faz, Sérgio? Como é que Eu você descrevo gosta de fazer? a camada e algumas coisas, quando tem alguns sinais que direcionem, eu coloco. Se for muito inespecífico, eu não coloco não. Perfeito. Um rapaz que não quer se identificar colocou como ESD Guy, o cara do SD, de São Paulo. Ele pergunta, o paciente com atrofia de mucosa gástrica e com lesão subepitelial de 7 milímetros em corpo, bastante sugestiva de tumor neuroendócrino, precisa fazer ecoendoscopia? Olha, se você pretende ressecar a lesão, eu acho que a resposta é sim. A ecoendoscopia ela sempre dá uma segurança para esses procedimentos endoscópicos invasivos. Às vezes você pode se surpreender e encontrar linfonodo ali perilesional, você pode surpreender e ver que a lesão invade maciçamente a submucosa. Enfim, toda vez que você vai fazer alguma coisa de ressecção nessas lesões, eu acho interessante fazer a endoscopia. Você concorda, Sérgio? Se pode ser um tumor endócrino, eu acho que a biópsia também Sim, está valendo a pena. Está valendo a pena. Faz a Antes biópsia, de fazer a eco, inclusive. Faz a biópsia, confirma, mas aí quer ressecar, eu faria a ecoendoscopia, né? E a última consideração aqui do nosso moderador, que está com mais de 400 pessoas assistindo em todo o Brasil. Então, acho que foi sucesso absoluto. Eu vou deixar esses últimos 2 minutinhos para uma última consideração do Sérgio e do Osmar. Sérgio, alguma consideração, algum take-home message aí, alguma mensagem para levar para casa? Eu acho que uma mensagem que eu queria dar é, apesar de lesões menores não darem alguma conclusão diagnóstica, eu acho que vale a pena fazer para ver qual a camada que se insere e até deixar o paciente um pouquinho mais tranquilo em termos de você ter camadas mais superficiais, mucosa, submucosa, e diferenciar do que é mais preocupante, ou mesmo tem que fazer um segmento mais rígido na quarta camada, que é uma muscular própria. E excluir as compressões extensas. Então, apesar de ser lesões pequenas, eu acho que vale a pena ainda fazer a endoscopia quando é viável e quando tem um custo que o paciente possa pagar. Se não, fazer um acompanhamento lesões menores de 10 milímetros também é totalmente, não é passível de crítica, porque lesões menores de 10 milímetros realmente tem muito baixa chance de ter alguma coisa mais agressiva e preocupante quanto a isso. Osmar. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar aqui hoje e também acho que o que é o importante para nós no dia a dia é que imaginemos que a ultrassonografia endoscópica e a biópsia fosse muito barata, todo mundo ia querer fazer. Então, eu acho que o preço que é o limitante, mas a curiosidade e não há mal em se fazer. Então, eu acho que a gente deve, o quanto possível, fazer. E, por outro lado, totalmente o inverso disso, quando você acha que em algum momento você vai operar o paciente, eu acho que você já decida por operar, porque o segmento também custa ao sistema, custa ao paciente. Então, são duas coisas que são mais ou menos antagônicas e que mostram como que o GIST deve ser tratado individualizadamente, sob medida. Perfeito. O Dr. Bruno Martins faz uma pergunta aqui, para fechar, né? Qual que é o papel da ressecção endoscópica no tratamento das lesões subepiteliais? Pode apresentar o slide para mim, por favor? Então, assim, existem várias técnicas, como essa aqui, chamada STER, que você faz um túnel submucoso, chega até a lesão, resseca a lesão. Quando você ressecar com uma lesão de muscular própria, você vai perfurar provavelmente, mas você fecha o túnel e com isso você consegue remover uma lesão de quarta camada. Essas técnicas são bonitas, mas eu pergunto, para que tirar um leiomioma do esôfago? Um leiomioma de 2 centímetros, qual que é a importância, a relevância disso? Além da beleza técnica de fazer isso, eu não entendo a relevância clínica para o paciente de fazer isso. Mas, enfim, existem essas técnicas. E nesse estudo aqui ele utilizou, inclusive, para lesões de estômago, né? Antro, grande curvatura do antro, etc.
Mas o problema é que isso aqui, quando vocês pensarem em fazer essas técnicas avançadas, lembre desse caso aqui, ó, uma lesãozinha aqui do corpo proximal, a imagem, olha aqui o aspecto da laparoscopia, né? Não dá para você, por endoscopia, fazer esse tipo de ressecção. Você não vai estar enxergando, por exemplo, esse enorme vaso, ou esse enorme vaso que estiver atravessando essa região. Então, esses métodos novos, tipo SLUB, STER, essas siglas dessas técnicas avançadas de ressecção, têm que ser vistas com muita parcimônia, caso a caso, e talvez o melhor seja, quando a gente se aventurar a isso, fazer combinado com o cirurgião, fazer ressecções combinadas, laparoscópicas e endoscópicas, e mesmo caso a caso, e só se realmente for de interesse para o paciente, né? Se for beneficioso para o paciente. De acordo? De acordo, eu acho que, lembrando dessas siglas, a sigla que beneficia bastante o paciente é o LECS, Laparoscopic Endoscopic Cooperative Surgery. Ok. Isso pode ajudar, mas esses outros não tenho certeza. Eu também acho. Muito bem. Só tenho a agradecer muitíssimo, Sérgio e Osmar, realmente 2 artilheiros, foi fantástico. Acho que a gente respondeu muitas perguntas, tiramos muitas dúvidas e deixamos outras dúvidas no ar, né? Porque em 1h10 a gente não conseguiu cobrir tudo que a gente queria. Agradecer todo o apoio restrito da SOBED, Dr. Jairo, a Silvia Sanches aqui, que coordena toda a parte da administração, brilhante, e sem dúvida agradecer a TBR, que trouxe um profissionalismo e uma qualidade inigualáveis, a gente já conhece o trabalho deles aqui para o Bate-Bola. Então, pessoal, até a próxima sessão do Bate-Bola, vocês vão receber aí a data e o tema, tá bom? Muito obrigado e boa noite, bom descanso a todos.